Abram a Bíblia de vocês, Romanos, no capítulo 7. Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 14. Romanos, capítulo 7, a partir do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte e vamos falar com Deus. Podemos dizer que vamos continuar falando com Deus, porque Deus já está falando desde a abertura desse culto a Ele, porque a sua palavra fala, a sua palavra nos permite exatamente escolher a vida, e a vida está em Cristo Jesus. Glorioso Deus, Pai nosso, nos traga, Senhor, toda a compreensão com relação a essa passagem, onde que Paulo, ele está falando da pessoa dele, assim como ele está falando da pessoa dele, que cada um de nós refletimos a nossa conduta aqui nesse mundo, e que cada vez mais possamos ter a compreensão da sua verdade, Pai, para aplicar essa verdade no mais profundo do nosso ser, Senhor, e viver nessa verdade, porque essa verdade nos liberta, essa verdade nos traz a devida compreensão daquilo que nós devemos fazer, que é a vontade de Deus e não mais a nossa, porque nós conhecemos essa verdade, que é Cristo Jesus, e queremos agradá-lo, Pai, a cada instante da nossa vida, Pai, para a honra e glória do nome sagrado de Jesus. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor. O tema: conflitos do velho e do novo homem. Eu contextualizei essa palavra, não é, naquilo que Deus já colocou no meu coração há muitos anos e que a gente vem trabalhando nessa compreensão, não é,
através de 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Logo que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. E através dessa palavra Deus me deu um livro, que nós denominamos ele de Cainos, que é o milagre do instante seguinte. E muitas das passagens aqui com relação a essa, eu poderia dizer, essa declaração de Paulo, está descrita no livro Cainos. Irmãos, na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele está aqui, principalmente nesses versos, descrevendo um conflito interior que ressoa até hoje nos corações dos crentes. Assim como nos dias de Paulo, nós enfrentamos desafios espirituais e internos que nos levam a refletir sobre a nossa humanidade e a graça divina que nos salva. O apóstolo Paulo, ele escreve sobre todas as lutas interiores que ele sente, revelando para cada um de nós uma batalha entre a carne e o espírito, conforme ele mesmo declara na carta aos Gálatas, do capítulo 5, dos versos 16 a 17, onde ele diz: digo, porém, o seguinte: vivam no espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Vejam isso. Se existe exatamente essa batalha, incessante dentro de cada um de nós, é importante que cada vez mais nos enveredemos, buscamos nessa vida, a vida, que é só encontrada em Cristo Jesus. Uma vez que nós estamos fazendo a vontade de Cristo Jesus, nós temos a vida, essa vida eterna, porque Ele veio para nos trazer vida e vida em abundância. O contexto aqui, Paulo, ele está escrevendo exatamente para Roma, e conforme nós sabemos, ele está na cidade de Corinto escrevendo para a igreja de Roma. E a Roma, nesse momento, aos olhos dos escritores daquela época, um escritor chamado Juvenal, um poeta romano daquela época, ele denunciava a decadência da cidade de Roma, chamando-a de um lugar de muita imoralidade e excesso. Já um filósofo daquela época, Sêneca, contemporâneo dos cristãos de Roma, naquele instante, ele compara Roma como um império marcado por contradições. Em outras palavras, ele reconhecia a grandiosidade da cidade, a sua riqueza, o seu poder, mas também denunciava a corrupção e a decadência moral e a busca desenfreadas por prazeres e status. Isso te lembra algo? Que na verdade é o mundo da qual a gente habita. É um mundo que, conforme eu sempre comparo, essa vitrine que está aí fora, nos mostrando exatamente cada vez mais o hedonismo, quer dizer, o culto ao prazer, as pessoas muito mais preocupadas em aparecer para as outras do que para o próprio Deus, nesse status, nesse culto que elas estão fazendo para elas mesmas. E Paulo, ele escreve aos cristãos de Roma explicando a natureza da lei e da graça, e como a fé em Cristo Jesus transforma relacionamentos, transforma
uma conduta do que o crente tem que viver hoje no nosso Deus e Pai. Eu sempre falo aqui que muitas reverências nós prestamos através do nosso comportamento. Estamos prestando a reverência a Deus quando nós estamos em plena obediência, quando nós estamos fazendo a vontade dEle. Estamos prestando reverência a esse Deus quando nos interagimos com a palavra dEle, não é? Onde que a gente inicia uma conversação com os ouvidos abertos, como dEle está para conosco. Devemos ouvir esse Deus a todo momento, devemos aplicar a palavra de Deus a todo momento da nossa vida, para que possamos fazer cada vez mais as coisas certas, tanto para nós, para os outros e principalmente para Deus. Amém, irmãos? E aqui ele descreve essa luta interior entre querer obedecer a Deus e a fraqueza da carne que nos arrasta para o pecado. E ele declara que a solução para esse conflito não está na lei, nem no esforço humano, mas na graça de Cristo, que liberta o crente do domínio do pecado. Eu sempre faço aquela comparação para vocês, né, que quando você vê uma placa de trânsito que está dizendo que você tem que fazer aquele percurso a 80 km por hora, a 60 km por hora, conforme o caminho hoje para a igreja, né, a 50 km por hora, é a lei. Se nós ultrapassarmos ali, a gente vai, né, também ultrapassar um alarme, digamos assim, né, que irá nos denunciar e, consequentemente, a lei vai nos punir através das multas que a lei aplica. Então isso é a obediência à lei, né? A gente vai pisando no freio, vai desenvolvendo, olhando no velocímetro do carro, mantendo exatamente aqueles 50 km por hora para não transgredir. Aos olhos da graça, a gente vai interpretar essa placa de trânsito com mais profundidade. Porque, em primeiro lugar, nós vamos preservar a nossa vida. Tem ali uma advertência da qual, se ultrapassarmos essa velocidade, nós estamos preservando, ou melhor, se não ultrapassarmos essa velocidade, nós estamos preservando a nossa vida, como também do nosso próximo. Vamos ter tempo suficientemente para evitar acidentes. Porque nós sabemos, um carro numa velocidade de 100 km por hora e um carro numa velocidade de 50 km por hora, né? Em 50 km por hora a gente vai ter muito mais domínio dessa ferramenta, desse automóvel, né, do que com 100. Então, ao aplicarmos a graça, nós estamos olhando para a nossa vida, como também estamos olhando para a vida dos nossos semelhantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Se eu estou preservando a minha vida, também eu estou preservando a vida do meu semelhante. Lei e graça. Amém? Oh glorioso Deus! E os versos 14 a 25 de Romanos, desse capítulo 7, eles revelam exatamente a luta do apóstolo Paulo, não é, entre o desejo de fazer o bem e a sua incapacidade humana de alcançar a perfeição sem Cristo Jesus, não diferente de cada um de nós. Sem Cristo nada podemos fazer, sem Cristo nada somos. E Paulo aqui nesses versos, ele nos traz diversas declarações essas muito profundas sobre a condição humana e a necessidade de permanecer sempre em Cristo Jesus, que é, não é, como todos sabemos, o nosso libertador e salvador. Primeira declaração, sobre a natureza do conflito interior, dos versos 14
ao 17. A palavra diz: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo aqui é que ele reconhece a santidade e a espiritualidade da lei. Ela tem o seu papel. Ela denuncia coisas erradas. A exemplo dessas duas placas, né? Uma com o olhar da lei e outra com o olhar da graça. Essa placa de trânsito. Se transgredirmos a lei, seremos punidos. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Observe, irmãos, que aqui é a declaração de uma pessoa que passou, né, por muitas provações através da destra do Senhor. Deus conduziu Paulo sobre uma série de situações aonde que aqui ele está mostrando exatamente a fragilidade humana. Ele está apresentando para nós, não é, que ele é carnal também, como nós somos em diversas situações. Paulo, ele reconhece a santidade e a espiritualidade da lei, mais uma vez falando, mas confessa a sua própria natureza pecaminosa. Ele explica que a lei revela o pecado, mas não pode libertar o ser humano dele. Vamos vendo. O que Paulo declara, né, que mesmo após a sua conversão, a inclinação pecaminosa ainda exerce influência em nós. Há uma tendência natural, ao homem natural, de pecar. Naqueles exemplos todos que eu já passei falando para vocês um bom tempo, e tenho dito isso, repetido isso, né? Que a palavra amártia, ela tem um significado de errar o alvo. Então essa amártia, ela faz parte exatamente da natureza do velho homem, que habita ainda em nós. Só que nós, conforme diz a palavra, nós devemos nos manter vigilantes a todo momento, porque nós sabemos já distinguir o certo do errado. Além de uma condição da lei, além de uma condição moral, nós temos o Espírito Santo que no instante seguinte, no minuto, né, seguinte, opera exatamente esse milagre na vida de cada um de nós, né, buscando essa reflexão, buscando essa mudança de comportamento. Oh, glorioso! A expressão vendido à escravidão do pecado, o que Paulo está dizendo aqui é o reconhecimento da luta interna do cristão contra a carne. Basta olhar exatamente o nosso comportamento diário, basta ver exatamente a nossa conduta, não é, aos olhos do Senhor diariamente. Mesmo o apóstolo Paulo, sendo um gigante na fé, ele admite sua luta contra o pecado. E isso nos ensina a humildade e a necessidade de uma total vigilância. Conforme a própria palavra diz, aquele que diz que não peca, já está pecando. Não é? A lei, ela revela, mas não liberta. Devemos entender que os nossos esforços próprios, não são, melhor dizendo, suficientes para vencer o pecado. Através dos nossos esforços, nós seremos um eterno pecador. Mesmo depois da conversão, mesmo depois do batismo. Verso 15, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Vejam isso.
Olha o que ele está declarando aqui e uma coisa que acontece conosco. Paulo, ele expressa aqui uma profunda reflexão sobre a luta interna que todos enfrentam entre o desejo de fazer o bem e a inclinação para o pecado. Compreende? O que ele declara, não é que um dos maiores dilemas do cristão está exatamente focalizado aqui, que é não fazer o bem que quer, mas fazer o mal que ele detesta. Ele reconhece, ele sabe exatamente da nossa fraqueza humana, porque ele vive exatamente isso na própria carne. Quanto mais nos identificamos com uma pessoa que está mostrando exatamente a sua fragilidade, mais nos desperta, nos motiva a ser santo como santo Ele é. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. A importância de Jesus Cristo na vida do apóstolo Paulo é uma coisa assim tremenda, e da qual nós temos que ser exatamente igual a Paulo, que ele está mostrando a sua fraqueza, mas ele sabe que a solução ele já encontrou, a vida ele já encontrou. E olhando para o seu próprio comportamento, o apóstolo Paulo, ele destaca aqui que isso é um reflexo entre essa guerra existente entre a carne e o espírito. Todos os cristãos têm a necessidade de depender do Espírito Santo para viver a vida cristã que agrada a Deus. Sempre falo aqui que sem a revelação do Espírito Santo, nós não saberíamos aquilatar a importância de Cristo Jesus na nossa vida. Nós não saberíamos dar a devida proporção do que é a ação de Cristo Jesus na nossa vida. Todos nós temos algum momento onde que nós enfrentamos o conflito de querer fazer o bem, mas infelizmente caímos em atitude que não queremos. Essa fragilidade de Paulo, ele me mostra que quanto mais eu busco a Cristo Jesus, mais eu sou forte, porque na minha fraqueza ele me fortalece. Eu não posso ignorar mais essa situação na minha vida, e não tem como eu mais ignorar isso. Glória a Deus. E nós vamos entender por quê através dessa declaração do apóstolo Paulo. Oh, glorioso Deus! A frustração de Paulo não é um fim, mas sim um lembrete de que somente em Cristo Jesus nós poderemos ser libertos da nossa natureza pecaminosa. Só por intermédio de Cristo Jesus. Amém. Verso 16: ora, se faço o que não quero, concordo com a lei que é boa. A lei não é o problema. O problema está na nossa natureza humana pecaminosa. Eu vou agora fazer um exemplozinho, que só para que vocês olhem se acontece isso só comigo ou com vocês, se acontece só com Paulo ou com vocês também. Quantas vezes se pensou num monte de coisas saindo exatamente no momento de oração? Quantas coisas que passou pela tua mente no momento que você está orando? Descrença, falta de fé, besteira. Esse é o homem natural agindo na nossa vida. Esse é o homem caído agindo na nossa vida. E aqui não cabe nós a culpar o diabo, e sim verdadeiramente recobrar a nossa confiança e voltar urgentemente para Cristo Jesus. Lampejos vão passar na nossa mente,
E muitos cairão exatamente nesses lampejos, nesses faz de conta, nesses comichões de ouvido. Mas nós que estamos entregues ao Senhor, assim como Paulo está, não é? A própria palavra diz: ninguém mexe com o meu ungido. O homem natural, o velho homem, conforme eu sempre falo para vocês, ele tem um fôlego imenso. Não foi a água do batismo que afogou ele. A todo momento o pecado está batendo nas nossas costas, dizendo, né, faça de novo. É óbvio que se a gente der o primeiro passo, quem entra em cena é o diabo. Porque nós não estamos fazendo a vontade de Deus, que pede exatamente para que sejamos santos, porque santo Deus é. Ao contrário, quando nós estamos em inflações, quando nós estamos em pecado, o domínio da nossa vida não é de Cristo, e sim do inimigo, do anticristo. Quando Paulo diz que faz o que não quer, ele está demonstrando que a sua mente renovada, Romanos capítulo 12, concorda com a santidade da lei. A lei, ela sempre cumprirá o seu papel de mostrar o que é certo, mas também revela a incapacidade humana de obedecê-la sem a graça de Cristo Jesus. Não estamos mais na lei, estamos vivendo hoje debaixo da graça, esse favor imerecido que Deus nos concede através da aceitação que nós temos do Filho dele. Aceitamos Jesus, tudo mudou na nossa vida, glória a Deus, somos salvos, estamos salvos. A lei de Deus, ela é boa e necessária, claro. O próprio Jesus Cristo diz: eu não vim para, apagar o que os historiadores, o que os poetas, o que os profetas falaram. Eu não vim para, acabar com a lei, muito pelo contrário, eu vim para que ela seja cumprida. E a lei de Deus, ela é boa e necessária. Mesmo sabendo que a lei não salva, ela continua sendo um padrão de santidade que reflete o caráter de Deus. Nós temos uma palavra já revelada para cada um de nós. Sabemos exatamente aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus. Nesse período de graça, nós somos, a todos os instantes chamados para contemplar Cristo Jesus na nossa vida, porque toda a Bíblia foi escrita para que encontremos a Cristo Jesus, encontremos essa graça, esse favor imerecido da qual já estamos vivendo hoje. Amém? Se alguém sente que essa luta interna, em outras palavras, isso é um sinal de que o Espírito Santo está operando nele. Olha que maravilha. O milagre no instante seguinte. Eu pisei na bola. Em fração assim de segundos, eu já sou chamado a ter uma reflexão, a pedir perdão, a me arrepender. Se você tem tido esse sentimento, é porque você está sobre a obra do Espírito Santo. Essa lembrança, essa recorrência é instantânea na nossa vida, porque somos salvos. Oh, glorioso! O verdadeiro perigo, ele não está na indiferença. Ou melhor, o verdadeiro perigo, ele está na indiferença ao pecado. Se eu não sentir culpa, se eu não pensar exatamente, ou melhor, se eu não ficar triste daquilo que eu estou fazendo e que não quero, estou sentindo confortado exatamente naquilo que eu estou fazendo de errado, não é o Espírito Santo agindo na tua vida. Porque Ele sempre nos trará a lembrança para que
voltemos imediatamente para Deus, até mesmo nos nossos pensamentos. Pensamos algo contrário? Não. Sujeitai a Deus e repreender o diabo, que ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Oh glorioso Deus! O cristão, ele precisa diariamente da graça. O conhecimento da lei não é suficiente. Precisamos da ação do Espírito Santo para viver conforme ela, ou seja, a graça que já encontramos em Cristo Jesus. Verso 17: nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Vejam, irmãos, que ele está mostrando exatamente aqui que nós temos uma saída. Não nos virá tentação nenhuma da qual Deus já não, ou melhor, humana, da qual Deus já nos preparou um escape. Nós sabemos que a nossa recorrência indireta, diária, é em Cristo Jesus. O que Paulo, ele aqui está mostrando que ele não se isenta da responsabilidade do pecado. Porque se ele der vazão ao pensamento, ele vai nadar de braçada no pecado. Se ele consumar o ato do pecado, ele está fazendo a vontade do diabo e não de Deus. E é óbvio que o nosso homem natural a todo momento vai ser tentado. Nós não pertencemos a esse lugar. Esse lugar é um lugar de tentação. Esse lugar é um lugar de discórdia. A guerra espiritual, ela só vai deixar de existir quando estivermos na glória celestial. Antes disso, seremos atormentados. Só que isso não nos dá a motivação de pecar, muito pelo contrário, porque nós temos os escapes. O crente, ele precisa estar constantemente vigilante e depender da graça de Deus para vencer essa luta. E o caminho é quem? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida declarada exatamente aqui na abertura do culto. Que é essa graça que nós temos que escolher a todos os instantes, ser recorrente a ela a todos os instantes. O eu regenerado, que é o homem espiritual, Kainos, ele deseja obedecer a Deus, mas o pecado que ainda habita no corpo humano luta contra isso. Vamos vendo. A nova criação não é um estado sem luta. O fato de eu ter me batizado, o fato de eu ter desci as águas, o fato de eu ter aceitado a Cristo Jesus, não me isenta de lutas. Ao contrário, intensifica. Porque o meu homem natural, e não o homem interior, o homem espiritual, que nasce em mim através da aceitação de Cristo Jesus. O meu homem natural, ele tem essa inclinação pecaminosa. Oh Pai eterno, o pecado, ele não define mais o cristão. A identidade do crente está em Cristo Jesus e não no pecado que ainda luta contra nós. Mas você já sabe o que é isso, você sabe as consequências disso, você sabe onde isso vai te levar, não é? O crente, ele nunca pode subestimar a luta contra o pecado, conforme 1 Coríntios no capítulo 10, verso 12. Por isso,
Aquele que pensa que está de pé, veja que não caia. Segunda declaração sobre a fonte da libertação, verso 18 a 20. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois querer o bem que está em mim, mas não em realizá-lo. Eu quero fazer o bem, mas tem essa militação, tem essa guerra contra mim. Se eu começar a dar asa à imaginação sobre essa tentação que chega, eu caio, eu transgrido. Não apenas sou multado, mas coloco a minha vida em risco. Percebe? A definição de lei e graça. Paulo, nesse verso, ele não oferece um pretexto para pecar, muito pelo contrário. Mas ele faz uma confissão honesta de sua incapacidade de viver em santidade por conta própria. Mais honesto que isso? Basta exatamente cada um olhar para dentro de si e ver e confrontar o que ele está escrevendo aqui, ele está revelando aqui, através do Espírito Santo, que é a nossa conduta, que é o nosso comportamento. Ó Pai eterno, e ele afirma que na carne não há nada de bom, ou seja, o homem natural é incapaz de produzir justiça própria. O querer fazer o bem está presente, pois o espírito já foi regenerado, Câinos, o homem interior. Mas a carne ainda luta contra essa nova realidade. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida. Tem muitos crentes soberbos e achando que é humilde. Tem muitas pessoas que aceitam a palavra de Deus e não contestam, tem outras que colocam os senões. Oh glorioso! O novo homem, o Câinos, ele tem prazer na vontade de Deus. A carne, porém, ainda traz impulsos contrários. Oh Deus de poder, Deus de misericórdia. Verso 19: porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse que faço. Aqui Paulo ele reforça o conflito interno entre a nova natureza em Cristo, não é? Que é o homem espiritual, que é o Câinos, que já habita dentro de cada um de nós, glória a Deus, e a nossa natureza carnal, o velho homem. Ele reconhece que mesmo desejando obedecer a Deus, ainda ele enfrenta uma luta contra a inclinação ao pecado. Você sabe aonde que você é pego em determinadas áreas da tua vida. Ninguém melhor do que você conhece o seu ser, aquilo que você está representando exatamente para as pessoas, aquilo que você está representando para você e aquilo que você está representando para Deus. Ele é onisciente, Ele está no nosso deitar, Ele está no nosso levantar, Ele está no nosso caminhar, sabe exatamente, não é? De quantas vezes a gente recorre a Ele no meio desse conflito. Ele reconhece que mesmo desejando obedecer a Deus, ainda ele enfrenta uma luta, não é? Contra a inclinação do pecado. Paulo não está negando a sua conversão, mas ele está aqui descrevendo a realidade da luta espiritual que todo cristão enfrenta. Paulo, ele declara que o pecado não é mais o nosso Senhor,
mas ainda luta para exercer influência, não é? E somente através de Cristo que nós podemos resistir. Essa luta, ela não deve levar à desistência, mas à dependência cada vez maior do Espírito Santo de Deus. Naquilo que eu sempre lembro vocês, né? Comece a colocar o Espírito Santo nas pequenas coisas, nas suas atividades diárias, seja ela, né, a mais simples, da mais complexa do teu dia, né? Invoque o Espírito Santo, chame o Espírito Santo. Venha Espírito Santo, venha Espírito Santo. Ele já está, mas ele está, né? Você falando assim, você está dando legalidade para que ele age na tua vida, para que ele te traga livramentos, para que ele te traga compreensão, para que ele te traga revelação daquilo que verdadeiramente você precisa fazer. Os nossos impulsos, às vezes não, na maior parte das vezes, nos levará a escolhas erradas. E quando nós chamamos exatamente o Espírito Santo nas nossas decisões, Ele está conosco. Mas quando nós chamamos Ele, colocamos Ele nas nossas decisões, agradaremos a Deus. E todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Quem ama, agrada. Quem ama, é piedoso. O Espírito Santo chama a nossa atenção a todo momento para que a gente seja piedoso para Deus. Quando nós cuidamos da nossa vida, nós estamos sendo piedosos para Deus, que é piedoso por cada um de nós. Já deu prova inúmeras sobre, não é, o que Ele já fez na nossa vida. De que maneira a gente tem retribuído exatamente, não é, a todos esses favores, a todo esse amor, a toda essa misericórdia que Deus demonstra para nós a todo momento. Paulo, ele declara que o pecado não é mais o seu Senhor. Essa luta, ela não deve levar à desistência, mas à dependência cada vez maior do Espírito Santo. A vontade de fazer o bem já é um sinal da nova natureza Kainos. Pisei na bola, o milagre do instante seguinte já me chamou. Eu tenho essa consciência, já vou me arrepender. É um processo natural, porque nós, salvos, temos essa recorrência, né, do milagre do instante seguinte. O ímpio não. O ímpio, ele não tem essa consciência. Mas nós somos lembrados a todos os momentos que o Espírito Santo intercede por nós, fala por nós, ora por nós. Amém? O crente, ele não tem mais prazer no pecado como ele tinha antes. O Espírito Santo, ele gera um desejo genuíno de agradar a Deus em cada um de nós. Isso já está intrínseco, isso já está dentro de cada um de nós através do homem interior. Já veio com essa identidade de Kainos que já habita dentro de cada um de nós. Percebe, irmãos? O mal, ele está presente, mas não nos governa mais. O crente cai, mas não permanece caído. No seguinte instante, o milagre do instante seguinte. Vamos vendo. Provérbios no capítulo 24, verso 16 diz: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derrubados pela calamidade, ou seja, por tudo aquilo que eles estão proporcionando para a vida deles mesmos. Verso 20: mas se eu faço o que não quero,
Não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo, ele está descrevendo aqui esse dilema interno do ser humano regenerado, mas que ainda lida com a natureza pecaminosa. Aqui é uma reflexão profunda sobre a luta espiritual e moral que muitos enfrentam. Querer fazer o bem, mas às vezes sucumbe ao pecado. Isso não nos traz motivação para pecar. Ele está deixando isso claro. Mas sim a consciência de que esse homem natural ainda reside dentro de nós. Às vezes queremos fazer coisas certas e de repente caímos. Mas conforme diz o provérbio, 7 vezes cairá o justo e se levantará. Deus de poder, Deus de misericórdia. O pecado, ele habita na carne e influencia as ações, mas a verdadeira identidade do crente está na nova natureza em Cristo Jesus. Logo, assim, quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Ó Pai eterno, isso não é um sinal de derrota, mas uma prova de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na tua vida. Essa prova são para apenas aqueles que nasceram de novo e discernem, não é, essa luta e desejam vencê-la. Só venceremos essa luta através de Cristo Jesus. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Terceira declaração, dos versos 21 a 23, sobre o triunfo da graça. Assim, encontro essa lei. Ele está afirmando exatamente a importância da lei a todo momento, mas não é que essa lei foi substituída pela graça. A lei aponta, mas a graça atua, não é? Exatamente no nosso comportamental. Deve atuar no nosso, ela atua, né? Mas nós que temos que se render exatamente a essa graça. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim, verso 21. Esta lei, irmãos, não é a lei de Moisés, mas sim um princípio natural, um princípio universal da natureza humana de cada um. Onde o pecado, não é, tenta constantemente se impor. Paulo aqui ele destaca que essa luta não é um sinal de fracasso espiritual, mas sim da obra de Deus na vida do crente. Pois um ímpio não sente essa batalha. Quantas vezes eu falo para vocês que as pessoas que estão aí no mundo estão no colo do diabo e ele está fazendo nananene, ele não quer que esse cara acorde, essa mulher acorda, esse homem acorda, né? Essa moça, esse moço acorda. Muito pelo contrário, ele quer fazer exatamente com que essas mentes ficam cauterizadas para que não encontrem a graça, porque quem encontra a graça já não tem mais prazer no pecado, não tem paz no pecado. Ontem fazíamos coisas, né, que não tínhamos nenhum tipo de perturbação, já estávamos afundados, não sabíamos, como muitas pessoas estão aí afundadas na lama e ninguém sabe. Está vivendo como um mundão vive, está se enterrando cada vez mais no inferno e não sabe. Está sério exatamente dessa condição. Mas nós, glória a Deus, na condição de salvo que nós já somos em Cristo Jesus. Quem tira essa salvação de nós é nós mesmos, porque Cristo já nos justificou, Ele já nos perdoou.
Cada vez que entrarmos exatamente nesse conflito espiritual, pode ter certeza que o Espírito Santo está intercedendo pela tua vida, fazendo exatamente que você recobre a tua consciência e volte para Deus imediatamente. E não dê vazão ao pecado, não dê motivação para que o pecado se concretize. Primeiro vem o pensamento, depois vem a ação. Mas do pensamento à ação, não dá um palmo. Se você não ter a graça como a barreira de vida que Deus propõe para cada um de nós, essa santidade que Deus propõe para cada um de nós. Jamais Deus pediria alguma coisa que nós não fôssemos capazes de fazer. Quando Ele diz, sede santo porque eu sou santo, Ele está pedindo uma coisa que é totalmente possível a nós. Jesus já deu a prova, como autor e consumador da nossa fé. Ele já passou por todas as tentações que nós passamos aqui nessa vida, por todos os vícios da quais a gente passa aqui nessa vida, né? Ele mostrou que de repente, se estivermos nele, somos mais que vencedores. Colocaremos vícios, colocaremos manias, colocaremos, não é, falsos testemunhos do lado, e seremos verdadeiros como verdade Cristo é. O desejo de fazer o bem demonstra que um novo homem, o Kainos, já está presente, mas a carne ainda resiste a essa transformação. Somos fracos, e o próprio apóstolo diz, quando somos fracos, aí é que somos fortes. Por quê? Não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. O pecado, ele perdeu seu trono, mas ainda busca um espaço. O mal já tem, ou melhor dizendo, o mal já não tem mais domínio sobre o crente. Olha que maravilha. No entanto, ele ainda reside na carne e tenta nos influenciar. Então, por uma série de aspectos, não estamos falando aqui só em conotação sexual, estamos falando da língua que deveria ser mordida em determinadas circunstâncias e de repente ela trabalha para denegrir, para falar mal do seu semelhante, como tantas outras coisas. Vocês, sabem, já têm exatamente essa identidade moral, como também, essa lembrança do Espírito Santo que no instante seguinte já entra buscando essa santidade que Deus espera em cada um de nós. Ó Pai eterno, no entanto, Ele ainda reside na carne e tenta nos influenciar através do velho homem. A santificação é um processo contínuo. A vitória não está no esforço próprio, mas na comunhão constante com Deus. Romanos, no capítulo 6, verso 4, diz: fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Andemos através do Evangelho, andemos através do ensinamento de Cristo, andemos através dessa aproximação com Cristo, que é o nosso irmão inseparável, que é o nosso Deus soberano e que nunca nos abandona. Verso 22, porque segundo o homem interior, Kainos, eu tenho prazer na lei de Deus. O homem interior, ele se refere à nova natureza regenerada pelo Espírito que deseja agradar a Deus. Esse prazer na lei de Deus é uma evidência da nova criação, ou seja, Kainos, eu sei exatamente o que agrada e o que desagrada a Deus através da lei, que contrasta contra o antigo desejo de viver para o pecado. Lembra quando você estava lá no pecado? O pecado era o seu senhor, você não tinha perturbação nenhuma. Peca hoje, no seguinte instante o Espírito Santo entra em ação,
Você não pertence mais a esse lugar. Conforme foi dito aqui, saia desse lugar. Deus falando exatamente para, os israelitas, porque os babilônicos, ou melhor, Nabucodonosor estava chegando exatamente para aniquilar aquele lugar. Nós sabemos quais são os nossos Nabucodonosores que se levantam contra nós. Sai desse lugar. Você já não pertence mais a esse lugar. Esse prazer na lei é essa evidência que é Câinos. Ele afirma que o seu verdadeiro eu, transformado por Cristo, encontra alegria na lei de Deus, ou seja, na vontade divina. Está ali, o que você tem que fazer. Você sabe moralmente o que você tem que fazer. Você sabe, através da palavra, aquilo que você tem que fazer. E ele declara que, embora o crente enfrenta uma luta contra o pecado, o prazer na vontade de Deus é uma prova de que ele já pertence a Cristo. O homem regenerado, Câinos, ama a vontade de Deus. O prazer na lei de Deus é uma marca no justo. O desejo de seguir a Deus é uma evidência da regeneração. O verdadeiro cristão, ele deseja obedecer, e esse desejo é uma prova da obra do Espírito Santo. Eu quero agradar a Deus. Senhor, eu não estou conseguindo porque essa falha ainda permanece em mim. Sozinho eu não consigo me desvencilhar, mas eu quero ser só agrado para o Senhor. Eu quero que os seus olhos contemplam em mim santidade. Eu quero ser santo como o santo Senhor é, e essa coisinha, essa situação da minha vida tem me atrapalhado. Você sabe exatamente o que atrapalha você. Ninguém melhor do que você. Conforme Paulo, aonde que, numa outra carta, num outro capítulo, em outros versos, ele diz que foi dado a ele um espinho na carne, para que cada vez ele contemplasse esse espinho na carne, ele observasse exatamente a graça de Cristo, que é o que prevalece na vida dele. Somente a tua graça é que me basta. Deus de poder, Deus de misericórdia. Verso 23: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei na minha mente me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Você sabe o membro que você está sendo atingido? A lei da mente, ela representa a nova natureza, Câinos, o homem interior que deseja obedecer a Deus. A lei do pecado representa a inclinação da carne para o pecado. Paulo, ele não está dizendo que é dominado pelo pecado, mas que luta contra ele, que é real e constante. Você sabe com o que você tem lutado. A revelação desse verso é que a luta contra o pecado não é apenas externa, mas também interna. O crente, ele já foi liberto do domínio do pecado, mas ainda sente a sua presença no seu corpo. Gálatas, no capítulo 5, verso 17, diz: porque a carne luta contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, não tem convívio. Quarta declaração sobre a batalha contínua, verso 24: miserável o homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo aqui, ele expressa o clamor de um coração regenerado que sente o peso da luta contra o pecado.
Paulo, ele não está, se contradizendo, mas descrevendo a angústia do crente que deseja agradar a Deus, mas sente resistência na carne. Você sabe aonde que a tua carne resiste? Você tem essa consciência, assim como ele tinha, e está expressando exatamente aqui para nós. Ele sabia exatamente o que impedia ele de ser santo a todos os instantes. E ele diz: miserável homem que sou. Ele aqui não está negando a sua salvação, mas reconhecendo a realidade da luta contra a carne. Quem me livrará? Quando ele diz, ele reconhece que a solução não vem dele mesmo, mas de alguém fora dele, Cristo Jesus. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aqui ele usa uma figura de linguagem, para a corrupção humana, que só será removida na glória eterna. A revelação desse verso é a consciência de que o crente não pode vencer o pecado sozinho. O reconhecimento da fraqueza humana é o primeiro passo para confiar plenamente em Cristo Jesus, Quando Paulo diz: quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, porque ele está exatamente declarando que a graça de Cristo já libertou ele sobre qualquer situação na vida dele, reverenciando a Cristo Jesus, porque sozinho ele não consegue, mas com Cristo ele é mais do que vencedor. O reconhecimento da fraqueza humana é o primeiro passo para confiar plenamente em Cristo. O verdadeiro crente, ele reconhece a sua fraqueza. O quebrantamento é um sinal da obra do Espírito Santo. E a solução para essa angústia não está em regras religiosas, mas sim na obra redentora de Cristo Jesus. Marcos, no capítulo 5:3, Jesus, no Sermão do Monte, quando ele estava lá no monte falando para todo aquele grupo de pessoas, pelos seus discípulos que estavam diante dele, ele diz: bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A pobreza de espírito queremos cada vez mais matar a nossa carne. A pobreza de espírito é querer ver exatamente os nossos testemunhos salvando muitas vidas nessa vida. Muitas pessoas que já estão entregues, estão no nananenê do diabo, estão cauterizados nas suas mentes. A pobreza de espírito fará exatamente com que a gente aprimore a nossa vida, mude exatamente o nosso comportamento para atingir muitas vidas para o Senhor. É isso que Jesus está declarando aqui, E a quinta e última declaração nesses versos, sobre a total segurança em Cristo Jesus, verso 25. E a palavra diz: graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. Verso 25. Esse verso 25, é a resposta triunfante ao desespero de Paulo no verso 24. Aqui ele declara que a solução para a luta contra o pecado não está em si mesmo, mas em Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus nosso Senhor. A vitória sobre a carne não vem pelo esforço humano, mas pela obra de Cristo, pelo que o Espírito Santo já está traduzindo, para nós a partir do momento da nossa conversão, e em especial nessa manhã, declarando exatamente através da declaração de Paulo, essa luta constante da qual nós temos um inimigo constante que luta contra nós, o próprio homem natural, mas que Jesus já ganhou essa guerra na nossa vida. De maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus.
o crente regenerado deseja obedecer a Deus. Mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. A carne ainda resiste, e por isso essa batalha constante. Com a mente, ou seja, o homem interior, Câinos, Paulo deseja obedecer a Deus. O velho homem pode até resistir, mas nunca mais terá paz no pecado. O verdadeiro crente regenerado sempre voltará para Deus arrependido, porque a sua identidade agora é Câinos. Esse homem interior renovado, esse homem interior regenerado, esse homem que discerne, esse homem que compreende, esse homem que aplica a palavra de Deus na sua vida. O pecado ainda tenta nos influenciar, mas não nos domina mais. A mente renovada em Cristo nos mantém na obediência. A gratidão a Deus deve ser a nossa resposta diária pela vitória já conquistada através de Cristo Jesus. Concluindo, a luta espiritual descrita nesse texto não é uma desculpa para o pecado, mas sim um sinal de que o homem espiritual, Câinos, está vivo em nós. Quem já foi transformado por Cristo nunca mais terá paz no pecado, pois o Espírito Santo o conduz de volta ao arrependimento. Assim, nossos conflitos espirituais representam a realidade do cristão regenerado. A guerra entre o velho e o novo homem é a certeza da vitória em Cristo Jesus. O ímpio não tem essa guerra. Ele não participa dessa guerra, porque ele já está entregue exatamente, ao inimigo, sem saber. Acha que está conquistando tudo nessa vida, mas nem sabe o que está perdendo. Abaixe a sua fronte, feche seus olhos. Hoje, ao refletirmos nossos conflitos espirituais, pergunto: você já vive como Câinos, a nova criação em Cristo? Se ainda não, entregue-se a Ele agora. Declare exatamente todas as suas incapacidades de se desvencilhar daquilo que está te fazendo mal, seja físico, seja mental, seja espiritual. Oh Deus amado, se já é novo em Cristo, mas a luta contra a carne ainda é uma constância, será, Sabemos que ela será, mas nunca se esqueça que a vitória já é sua em Cristo Jesus. Permita que o Espírito Santo continue a obra que Ele começou em você. Você está pronto para viver a transformação completa que Cristo lhe oferece? Obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por trazer essa declaração de Paulo, que de certa maneira nos mostra a sua fraqueza sobre uma série de aspectos. Nós que conhecemos a vida de Paulo, conforme está declarada nas Sagradas Escrituras, sabemos que ele passou por muitas provações, passou por muitas tentações, mas que ele colocou a todo momento a sua graça, Jesus, à frente de todas as coisas. Ele jamais deixou de olhar para a graça encontrada em Cristo Jesus sobre qualquer momento na vida dele, da qual ele pede: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, que já nos deu prova de que essa luta que ele também obteve aqui nessa vida, ele foi vitorioso. E onde ele mesmo diz, tenham fé em mim, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Eu venci a carne e vocês também
vencerão. Ainda sabendo que essa luta é incessante, que ela vai permanecer na nossa vida. Mas olhe para mim a cada instante que houver essa batalha. Contemple a Cristo, irmãos, cada vez que houver essa batalha dentro de você, na tua mente, não é? No teu corpo, na tua carne, para a honra e glória do nosso Deus e Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.